Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui nessa tarde para o aprofundamento sobre a pregação sagrada. Sou a missionária Valéria, fundadora da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Estamos aqui para, junto com você, mergulhar naquilo que se diz no tocante à pregação. Quero pedir desculpas, estávamos ao vivo, mas caiu a nossa conexão, mas estamos aqui de volta para a glória do nome de Jesus, amém? Então, vamos dar início a esse aprofundamento sobre a pregação. Então, você aí que faz parte deste grupo fechado no Facebook, onde somente tem acesso os inscritos, onde somente agora essa formação está sendo passada aqui para você ao vivo, para que mais pessoas tenham conhecimento, né, sobre essa pregação, mas ela, após o término, será retirado do Facebook, onde só terão acesso no grupo fechado aqueles que fizeram a inscrição. Então, você que fez sua inscrição, muito obrigada pela sua presença. Você que vai fazer também, muito obrigada pela sua presença. E estamos aqui reunidos para juntos mergulharmos no que tange a pregação, amém? Essa pregação, a bibliografia é a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico e também então, meu amado, estamos aqui para juntos podermos mergulhar naquilo que se diz o ministério da pregação sagrada, amém? Então vamos lá. Sou a missionária Valéria. O carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras é a formação da consciência através de uma vida na graça pela efusão do Espírito Santo. Então somos pregadores e formadores missionários para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Introdução, pré-requisitos da pregação. Cânon 229. Os leigos têm o dever e o direito de adquirir dessa doutrina, da doutrina católica, um conhecimento adaptado à capacidade e à condição própria de cada um. Então, queria começar com o Código de Direito Canônico, parágrafo 229. Os leigos têm o direito e o dever de adquirir o conhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Um conhecimento adaptado à capacidade e à condição própria de cada um. Então, a importância, meu amado, que um pregador ele deve dar para a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Para que nós possamos ser verdadeiros pregadores, nós precisamos adquirir conhecimento. Não há como, amado, você ser um pregador. Há algumas pessoas que dizem assim: ah, Deus unge, ah, Deus faz. É claro, meu amado, Deus é Deus, Deus não é homem, entendeu? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas nós que somos chamados por Ele, nós precisamos cada vez mais estar diante dEle, adquirindo conhecimento da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. O Código de Direito Canônico, no parágrafo 229, ele diz que os leigos, que somos nós, que fomos batizados, que fomos inseridos na Igreja Católica, na Santa Mãe Igreja, minha amada, pelo batismo, nós temos o dever e o direito de adquirir conhecimento. Então, não é só direito, né? Porque muitas vezes nós caímos nesse pensamento secular. Não, eu só tenho direito, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Ótimo, mas nós não temos só direitos, nós também temos dever. Então nós temos o direito de adquirir a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso hoje nós temos aí um acervo, graças a Deus, inúmeras coisas para adquirirmos conhecimento sobre a Igreja Católica, mas à nossa disposição, mas também nós temos o dever de procurar a formação. Você não tem que ficar, você que é pregador, só esperando que o seu coordenador te passe informação, que a igreja te passe informação. Não, a igreja já te deu a formação, os documentos estão aí. O Catecismo da Igreja Católica está aí, Código de Direito Canônico está aí, você pode adquirir, olha só para você ver. Código de Direito Canônico, Catecismo da Igreja Católica, formação montada, inúmeras, Bíblia Sagrada, enfim, você precisa também saber que você não tem só direito, você tem dever, porque quando você sai dessa posição de achar que você é pregador, tem só direito de adquirir conhecimento, você joga a culpa no outro.
Se alguém falhar, se o seu coordenador ficar doente, ou se não tiver alguém capacitado aí para poder te dar uma formação, você não vai procurar? Você não vai assumir o dever de também ter esse conhecimento? Você não vai investir em livros, você não vai investir em formação, você não vai fazer nada, você vai ficar sempre esperando que alguém vá até você e que faça ministrações de formação, ministrações de pregação para você? Não, meu amado. Algo que o pregador ele faz, amado, que o pregador não pode ser egoísta. É avarento, é orgulhoso. O pregador ele precisa investir. Por isso nós estamos fazendo essa formação aqui. Nós pregamos o Brasil inteiro. A nossa comunidade ela é uma comunidade missionária. Nós não temos parado. E inúmeras pessoas, ao nos encontrar na cidade de fora, elas falavam para Valéria, passa para nós uma formação de pregação, né? Vocês pregam há tanto tempo, a gente gosta tanto da pregação de você, do Rafael, passa para nós. E é por isso que eu estou aqui, amada, a pedido dessas pessoas, dentro desse grupo fechado do Facebook, nós estamos aí com o Brasil inteiro fazendo essa formação. Então você precisa investir. Né? Tô vendo inúmeras pessoas aí entrarem, então vocês que são pregadores, que estão me vendo agora, invista nessa formação. Amado, nós não cobramos para formar e nem para pregar, mas nós precisamos colocar o valor da taxa nessa formação ministrada, por quê? Porque nós gastamos com folha, nós gastamos com luz, nós gastamos com internet, nós gastamos com celular, nós temos gastos para ministrar essa formação. Então é aquilo que vai ser dito mais para frente. A palavra de Deus diz que aquele que prega, viva da pregação, viva do evangelho, mas naquilo que é necessário, e não usurpando. Né? Então, meu amado, essa formação, por exemplo, entre em contato conosco pelo WhatsApp, faça sua inscrição, vão ser aí 10 temas trabalhados aí para você, você vai ter apostila em PDF, tudo para você investir no seu ministério, isso é investimento para você, é para a sua vida, é para a sua pregação. Então, não tenha medo, por isso, Código de Direito Canônico, parágrafo 229. Os leigos têm o dever e o direito de adquirir conhecimento da doutrina da Igreja Católica, adaptado à sua capacidade e à sua condição. Então, meu amado, que você possa aí ter isso no seu coração, você que é pregador. Invista no seu conhecimento. Você tem o direito, mas você também tem o dever de buscar. Amém? Pré-requisitos da pregação. Toda a vida do pregador será pregar. É importante que você que é pregador saiba que quando Deus te chamou para a pregação, Deus te chamou para viver a pregação. E para pregar a vida toda. Então não se preocupe, eu vejo aí inúmeras pessoas, né, preocupadas com o seu ministério. Não, porque eu prego pouco. Não, eu prego pouco, e fulano prega muito. Não. E começam a brigar, né, dentro da igreja, dentro das comunidades, dentro dos grupos de oração. Não, porque eu tenho que pregar, porque eu já estou mais tempo nisso, não sei o quê. Amado, esqueça isso. Isso não é postura de um pregador. O pregador, meu amado, ele sabe que toda a vida dele vai ser pregar. Ele sendo chamado por Deus como pregador, ele vai ter que pregar a vida inteira. E nós vamos entender agora o que isso quer dizer. Existem várias formas de pregação. A oração, o sacrifício, o testemunho pessoal, o próprio ministério dos sacramentos e o ministério próprio da pregação sagrada. Então, você prega orando, você prega se sacrificando, você prega dando o seu testemunho pessoal na vida, você prega participando dos sacramentos e você prega exercendo o ministério próprio da pregação sagrada. Então, não se preocupe em estar com microfone nas mãos. Não se preocupe em estar pregando para 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. É claro, meu amado, que quando um pregador se doa para Deus, o próprio Deus se encarrega disso. O próprio Deus honra o seu sim, honra o seu ministério. Então não se preocupe, calma, tenha paciência. Você que é pregador, vá devagar. Primeiro, como diz, né, o Código de Direito Canônico, no parágrafo 229, adquira conhecimento. Né? Depois, assim como diz o ensinamento da Santa Igreja, ore. Se sacrifique, testemunhe na vida, tenha uma vida de sacramento, que com tudo isso você irá exercer o ministério da pregação. Porque o próprio Deus conduzirá você, o próprio Deus direcionará você, colocará você diante de situações, de pessoas, onde você vai poder estar pregando em retiros, em grupos de oração, em comunidades, enfim. Mas a primeira coisa que você precisa saber, amado, como pregador, é que você foi chamado por Deus.
E porque você foi chamado por Deus, você tem o direito e o dever de buscar o conhecimento da Santa Igreja. E você também, meu amado, é chamado por Deus a pregar através da sua vida de oração, do seu sacrifício, do seu testemunho pessoal, da sua vida sacramental, para que você possa ser um exímio pregador. Então, vou dar aqui um testemunho para você aí que está fazendo parte desse grupo. Precisamos, meu amado, que nem eu, por exemplo, eu, Valéria, eu prego, amado, há 25 anos. E isso não é para engrandecimento meu. Foi desde quando eu conheci Jesus e recebi o chamado para a glória de Deus de ser pregadora e de ser formadora. O Senhor me concedeu esse ministério, mas antes de eu pregar, eu passei por inúmeras formações, eu tive que adquirir conhecimento, eu precisei orar muito, me sacrificar muito, renunciar muito, precisei dar testemunho de que eu estava sendo levantada como uma mulher de Deus, participei e participo dos sacramentos, para que hoje, meu amado, eu possa estar aqui diante de você dizendo, fazem 25 anos que eu prego o Evangelho de Jesus. Então, eu quero dizer para você que você faça o mesmo. Quero dizer para você, meu amado, que você busque o conhecimento de Deus através de pessoas que têm experiência. Através de pessoas que vão poder dizer para você, olha, vai por aqui, vai por ali. Através de pessoas que vão poder, amado, orientar você, como você está sendo orientado agora. Calma, não tenha pressa, não seja afoito, não seja ansioso. Adquira conhecimento, vai rezar, se sacrifique, renuncie, deixe a sua vida passada, outrora era as trevas, agora você é luz, dê testemunho pessoal, participe dos sacramentos, e aí sim você vai fortalecer o seu ministério da pregação. Deus irá chamar você através dos homens desta terra. Então, não tenha pressa. Você já é um pregador. Amém? A pregação sagrada, a oratória sagrada, não é uma técnica para vender a mercadoria de Deus. E isso seria uma profanação da palavra de Deus. Não devendo isso acontecer conosco, ministros e pregadores dos mistérios de Deus. Como fazem algumas seitas protestantes que se preparam nos aspectos psicológicos da oratória para ganhar seguidores e dinheiro. Então nós não somos profanadores da palavra de Deus, nós somos pregadores. Amém? Nós não cobramos para pregar. Nós recebemos de graça e de graça damos. Ah, Valéria, mas a gente precisa de dinheiro, eu preciso pagar combustível. É claro, meu amado, não se preocupe, isso tudo será dado para você. Se Deus te chamou para pregar, aonde você for chamado, eles vão te dar ajuda de combustível, eles vão fazer. E se não dão, amado, pode ter certeza que eles vão ser orientados pelo Espírito Santo a fazer. Se você hoje está vendo, se você está participando desse grupo, e você é uma pessoa que você não auxilia os pregadores no combustível, naquilo que é necessário, você precisa começar a fazer, porque a palavra de Deus diz, aquele que prega, viva da pregação, mas dentro daquilo que é necessário, para que a palavra seja pregada, e não para benefício próprio. Então, não profane as palavras de Deus. Você que é pregador, meu amado, não caia como muitos pregadores hoje fazem, cobrando para pregar. Não cobre para pregar, você está profanando as Sagradas Escrituras. Você pode ter o que é necessário para que a pregação aconteça. Mas não cobre, não usurpe, não haja com usurpação, não roube a casa de Deus. Não tire da mão dos pequeninos, dos famintos. Amém? É necessário saber pregar bem e não somente pregar, pois nem sempre teremos diante de nós pessoas que nos suportem por caridade, nos aguentem e não nos falem nada sobre a nossa pregação. Então você que é pregador, não basta pregar, é preciso saber pregar. Como? Código de Direito Canônico 229. Você precisa adquirir, você tem o direito e o dever de adquirir conhecimento. Então busque o conhecimento, como diz os ensinamentos, ore, se sacrifique, dê testemunho pessoal, tenha uma vida de sacramento. Aí você poderá, meu amado, pregar bem e não somente pregar. Vou dar testemunho, fui pregar uma vez aqui em Taubaté, num grupo de oração, e eu via que havia um homem olhando muito para mim, e eu comecei a ficar sem graça, falei, meu Deus, o que será? O que está acontecendo? E eu fui rezando e pregando e rezando dentro de mim. Quando depois, no final da pregação, o rapaz chegou para mim e falou assim, muito prazer, eu sou fulano. E eu disse, muito prazer, meu nome é Valéria, né? Estava percebendo que você estava olhando muito para mim na pregação, você está precisando de alguma coisa, posso te ajudar alguma coisa? Ele disse assim, pode sim, continue pregando, eu sou padre. Olha que interessante.
Ele estava a paisana nesse grupo de oração, né? A paisana. E eu não o conheci, ele era pároco daquela igreja. Após a minha pregação, ele foi falar comigo. Estava em Londrina, no Paraná, pregando. No meio da pregação, a missionária que foi comigo chegou perto de mim e sussurrou no meu ouvido: Valéria, o padre fulano de tal da Canção Nova tá aí te vendo e pediu para você continuar pregando sempre assim. E olha só que interessante, amado. Então, nós não sabemos. Você que é pregador, você pode pregar para pessoas que não sabem nada, como você pode estar pregando para pessoas doutoradas que, vamos dizer assim, estão a paisana no meio das pessoas, né? Então, ou então, mesmo que não sejam padres, sacerdotes, que não seja padre, que não seja bispo, são pessoas que têm um conhecimento talvez até maior do que o seu, porque nós pregadores não sabemos tudo. Nós não somos donos, não somos a sabedoria encarnada. Então é preciso que você pregue bem, que você não apenas pregue, mas que você pregue bem, com o conhecimento adquirido da Santa Igreja Católica, para que você possa, de repente, se você for aí acometido por um sacerdote, um bispo, um doutor, uma pessoa que tem um conhecimento, um teólogo, uma pessoa que tem um conhecimento maior que o seu, você possa dar testemunho vivo daquilo que você está pregando. Você saiba responder aquilo que é pertinente à sua fé. Amém? Doutrina da Igreja Católica, parágrafo 875, poder sagrado. Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. Convido você a pegar comigo Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então o pregador, amado, ele não anuncia a si mesmo o Evangelho. O pregador, ele ouve a mensagem. Ele ouve o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, o seu coração é cheio de fé, para que ao pregar o Evangelho, ele possa transmitir essa fé como quem acredita naquilo que prega. E isso faz toda a diferença. Você não anuncia o Evangelho a si mesmo. Você precisa, você que é pregador, buscar por pessoas experientes. Você precisa ouvir outros pregadores. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar recebendo formação contínua, adquirindo conhecimento contínuo, com pessoas que sabem mais que você. Não é vergonha, meu amado, você ir para uma formação. Não é vergonha você ouvir outros pregadores. E aqui eu quero dizer para os pregadores da Igreja Católica, você que está me ouvindo, que você busque o conhecimento católico. Porque nós vemos aí, muitas vezes, muitos pregadores, amado, pregando a doutrina protestante. E nós que buscamos um conhecimento maior, como diz o Código de Direito Canônico, nós temos o direito e o dever de adquirir conhecimento, não temos só o dever, não temos só o direito, mas temos o dever. Nós conseguimos distinguir a doutrina católica da Igreja Protestante. Lembra agora, um pouco antes que eu disse? É preciso saber pregar e não só pregar, porque quando você vai pregar, você pode estar ali na frente de pessoas que têm um conhecimento muito maior que você. Então, é preciso ter cuidado com o que se fala, é preciso ter cuidado com o que se prega. Não pregue doutrina protestante. Você quer falar da graça? Então fala da graça católica, que tem diferença da graça protestante. Então, meu amado, da visão protestante, a graça é uma só, mas a visão é outra, totalmente diferente. Então, amamos os nossos irmãos, respeitamos, claro, mas a doutrina que pregamos, nós pregadores católicos, é a doutrina católica, não é a doutrina protestante. Então, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Se você, meu amado, não escuta a palavra de Deus, quando você vai pregar baseado em outra doutrina, em outros pregadores que não são católicos, você corre um risco muito grande de depois, futuramente, você vir reclamar da igreja. Ah, nossa, mas na Igreja Católica está escrito que está acontecendo isso. Aí você se decepciona, você se frustra, você chora, você bate na mesa, você grita, você xinga, você vai falar que quer brigar com o padre, quer pregar com o bispo, quer pregar. Mas a culpa é sua, pregador, porque você pregou o seu povo numa doutrina que não era a doutrina da Igreja Católica. Então, isso é um problema muito sério, que esse problema precisa ser falado para que ele seja solucionado. E a solução a fé vem pelo ouvir a mensagem é a palavra de Deus.
É preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu já vi, amada, inúmeros pregadores católicos preparando formações em livros em Bíblia evangélica. Então, vamos lá, nós temos aí um arsenal de Sagrada Escritura dentro da Igreja Católica, dentro da visão católica. Então, quando você for preparar uma formação, forme dentro da doutrina católica e não fora dela, amém? Quando você faz teologia, a teologia te ensina que você precisa ouvir toda a doutrina da Igreja Católica, é o julgar, o ver e o agir. Então, meu amado, ver, julgar e agir. Então, você pode até, depois de você ter mergulhado na doutrina da Igreja Católica, você pode ler livros protestantes, mas você vai lê-los para quê? Para você conseguir identificar erros, talvez, que aconteçam dentro da igreja, por terem uma base evangélica. E não para você pregar aquilo que eles dizem. Você vai ver, julgar e agir. Você vai tomar, talvez, outros livros, mas para julgar. E não para pregar. Isso é tremendo, meu amado. Então, você que é pregador, comece a pregar aquilo que é próprio da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão do Evangelho. O mandato e a missão de anunciar o Evangelho. Convido você a pegar comigo Romanos 10, versículo 14 e 15. Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviam falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam a boa nova. Então, Romanos 10, versículo 14 e 15. Que você saiba, pregador, que a palavra de Deus diz como são belos os pés de que anunciam a boa nova. O que são os pés, amado? É aquilo que dá sustento a toda a estrutura humana, fisicamente falando. Amém? Então, como são belos os pés daquele que anunciam? Por quê? Porque quando o pé ele é destinado a dar estrutura para o corpo humano, e ele também é destinado para que você possa chegar a algum lugar através dele. Então, meu amado, como são belos os pés? Por que os pés? Uma, porque foi onde eles receberam, Jesus Cristo recebeu também uma das suas chagas. Outra, porque recebeu uma das suas chagas, o Cristo recebeu uma das suas chagas nos pés, porque os pés dos mensageiros eram belos por anunciar a boa nova. E porque estavam chagados, porque estavam cansados, porque estavam fatigados, porque estavam cansados das perseguições, cansados das contradições. Por isso a chaga, os pés de Jesus foram chagados por anunciar o Evangelho. Então você, pregador, não precisa ter medo das perseguições. Você não precisa ter medo de anunciar o Evangelho. As chagas de Cristo curarão todas as suas dores. As chagas de Cristo, as chagas dos pés de Cristo, curarão todas as suas dores, curarão todo o seu cansaço. Então, como são belos os seus pés? Aquilo que te leva para anunciar o Evangelho. Olha que coisa mais linda, né? Aquilo que nos leva para pregar o Evangelho faz parte de uma das chagas de Cristo. Foi derramado sangue, o sangue de Cristo. Então, não tenha medo de ter os seus pés chagados, os seus pés ensanguentados. Por isso, como são belos os pés do mensageiro que anunciam a boa nova. Você que está aí nos ouvindo, valorize aqueles que pregam, valorize aqueles que levam o Evangelho. A palavra de Deus diz que belos são os seus pés, porque os pés deles foram chagados, estão chagados pelo anúncio, chagados pelas perseguições, chagados pelas contradições, chagados pelas conspirações. Quando um pregador chegar diante de você, olhe para os seus pés e veja naquele pé a chaga de Cristo, que até o momento dele pregar, para ele ter chego ali, ele passou por inúmeras coisas. E nós sabemos disso, né? Por isso o interessante dos pregadores novos procurarem pregadores antigos. Porque os pregadores antigos estão com as chagas nos pés. Eles são marcados pelas chagas, amado, isso é maravilhoso. Pregadores antigos são marcados pelo sangue.
né? Os seus pés já derramaram sangue, os seus pés já foram chagados, não é mesmo? Eu me recordo que quando eu iniciei pregando, eu não tinha moto, eu andava a pé. E logo antes da minha primeira moto, eu sempre andei a pé, e muito. Então, eu tinha extremamente cansaço, mas eu ia pregar a pé nos lugares que me chamavam. Amado, o meu desejo era tão grande, o meu amor por Deus, a minha gratidão era tão grande, que eu não tinha dúvidas, eu não tinha medo, eu simplesmente ia, eu queria obedecer a voz de Deus. E eu me recordo que um dia eu cheguei numa oração, estou dando testemunho para você. E eu falei para Deus assim: Deus, eu amo pregar o teu evangelho, eu amo pregar a tua palavra, mas eu estou tão cansada, porque eu trabalhava ainda nessa época, e eu saía do trabalho muitas vezes e tinha que ficar rezando na igreja, fazendo adoração, montando pregação, e para depois ir pregar a pé e ir a pé para minha casa. E eu sempre morei muito longe, né? Então eu dizia para Deus: Deus, eu estou tão cansada. Me ajude, Jesus, me dê uma luz no que eu devo fazer. E eu me recordo que eu estava aqui rezando e Deus falou para mim assim: pega a agenda telefônica. E eu falei: meu Deus. Aí eu peguei a agenda telefônica e Deus falou assim: busque Caçapava. E eu assim, na minha oração, eu ouvindo Deus dizer, lembra lá na frente, o pregador, ele também prega através da oração? Então, eu estava pregando nessa oração. E Deus falou: busque Caçapava. E eu falei: meu Deus. Aí eu abri e Deus falou assim: busque nas páginas amarelas Caçapava. Tudo Deus direcionando. E eu abri nas páginas amarelas e caiu bem na onde estava escrito Moto Honda Caçapava. E eu falei: meu Deus, o que é isso, Moto Honda Caçapava? E Deus falou para mim: liga. E eu falei: nossa, amado, isso não é mentira, isso é fato. E eu peguei e liguei e falei assim: olha, meu nome é Valéria. E falei a verdade para a moça. Falei assim: olha, talvez você não acredite em mim, mas aconteceu isso e isso, e eu senti no meu coração, Deus colocou no meu coração para me ligar para vocês. Você tem alguma coisa para me dizer? A menina olhou assim, a menina parou no telefone, ela ficou muda. E eu falei: você tá me ouvindo? Ela falou assim: olha, nós estamos com uma promoção aqui de moto, você se interessa? Aí eu comecei a chorar. E eu falei para Deus, e no meu coração vinha assim: meu Deus. E Deus falava assim: fala para ela que você se interessa. E eu falei para a moça assim, eu falei: moça, eu me interesso sim. Falei: que promoção é essa? Ela falou assim: olha, você dá R$1 de entrada. Você dá R$1 de entrada e divide o restante em 36 pregações, em 36 parcelas. E eu comecei a chorar, falei: moça, você tá brincando comigo? Falei: olha, mas na época eu já tinha perdido meu pai, né? E minha mãe estava com o nome sujo, porque um tio meu havia feito uma sacanagem com a minha mãe. E eu falei: olha, moça, eu não sei o que eu posso fazer. Falei assim: porque a minha situação é essa. Hoje eu sou missionária, o dinheiro que eu ganho não tem condições. Ela falou assim: olha, não precisa de avaliador, não precisa de nada. É R$1 de entrada, e você divide. Ela falou assim: olha, depois de tudo isso que você me falou, se eu fosse você, eu vim aqui. Eu desliguei o telefone, eu liguei pra minha tia, falei: tia, pelo amor de Deus, me leva pra Caçapava. Eu cheguei lá chorando. Na hora que eu cheguei, a moça falou assim: é você, a Valéria? Falei: ela falou: senta aí. Amado, eu entrei sem R$1 no bolso. R$1 quem deu foi minha tia. E eu saí de lá com uma moto zero. Você acredita nisso? E depois eu vou te dizer, 36 meses Deus honrou o pagamento da minha moto. O meu chefe começou a me pedir muita hora extra e eu comecei a fazer. Eu sei que eu consegui fazer tudo. E eu paguei essa moto. Hoje, amado, essa moto tem 18 anos. A minha moto é 2001. Olha só. E eu falo que ela é a Highlander, né? Só que eu me lembro que quando eu peguei essa moto, ela falou assim: que cor você vai querer? Eu falei: azul. Ela falou assim: por quê? Eu falei: porque eu sou católica e eu vou consagrar essa moto a Nossa Senhora. Amado, minha moto já passou por 5 acidentes. E desde 2001 ela está conosco. E hoje é através dela que nós pregamos o Evangelho de Jesus aqui dentro da nossa cidade. Nossa moto não pega mais Dutra. Quem nos conhece sabe, já passamos por 5 acidentes. O último foi um milagre de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Era para nós, eu e meu marido, estarmos mortos, mas graças a Deus o Senhor nos concedeu aí a vida, prolongou a nossa vida, né? Então, eu digo para você que você
possa verdadeiramente assumir aquilo que Deus chamou você a fazer. Amém? A palavra de Deus diz: ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o evangelho. Como invocarão aquele em que não creram? Nós, muitas vezes, pregadores, nós somos misters em dizer assim, então, até os mais velhos, né? Ai, eu tô cansado de pregar, porque a gente prega, as pessoas não falam, as pessoas não, hoje ninguém quer saber mais de Deus, tá? Mas a palavra de Deus diz: como invocarão se elas não acreditam em mim? Como você quer, amado, que as pessoas invoquem Jesus, você que é pregador, que as pessoas orem com você no Espírito Santo, que as pessoas deem resposta na sua pregação, se elas não acreditam em Jesus? A fé vem pelo ouvir. Por isso, como crerão naquele que não ouviram falar? Ninguém falou de Deus para elas. Amada, a palavra de Deus diz: como ouvirão, como crerão se elas nunca ouviram falar de mim? A fé vem pelo ouvir. É após você pregar, é após a sua pregação, que Deus derramará a fé no coração daquelas pessoas e elas vão poder verdadeiramente invocar o nome de Jesus. Nós queremos inverter as coisas. Queremos nós trocamos os pés pelas mãos. E nós que somos pregadores precisamos saber disso. Como ouvirão se não houver quem pregue? Para que elas ouçam as Sagradas Escrituras, para que elas invoquem o nome de Jesus, é preciso que você pregue. É preciso, meu amado, que você fale de Deus. É preciso que você anuncie o Evangelho, para que elas possam, o Espírito Santo, o amor de Deus seja derramado no coração delas, elas comecem a acreditar em Jesus pela fé, deem o assentimento da fé, e elas comecem a invocar o nome de Cristo. Então, a palavra também diz: como pregarão se não forem enviados? Aí, o X da questão. Para que você pregue, você precisa ser enviado. Você foi, amado, feito pregador pelas águas do teu batismo. Mas é preciso que você seja enviado pela igreja, enviado pelo seu coordenador, enviado por aquele a quem você tem obediência. Você não é uma pedra solta na igreja. Você não é um tijolinho qualquer. Não, você é um batizado, você é alguém enviado. Você é alguém digno de confiança, que as pessoas podem acreditar e dizer: como são belos os pés daqueles que anunciam a boa nova. São belos porque trazem com ele as chagas de Cristo. São belos porque trazem com ele a igreja. Então, é preciso do envio. É preciso que você seja enviado. Então, você não é um pregador solo. Você não é um protestante dentro da igreja. Não. Os pregadores, os reais pregadores, eles amam o envio. Eles querem ser enviados. Por isso, envia-me, Senhor Jesus. Amém? O enviado do Senhor fala e age, não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas fala a comunidade em nome de Cristo. Amém? Então, o enviado do Senhor, ele fala, mas ele também age. Não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Então, meu amado, se nós temos alguma autoridade para pregar, não é nossa, é em virtude da autoridade de Cristo. É a autoridade de Cristo que fala em nós. Nós falamos e agimos em virtude da autoridade de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Então, você que é pregador, você tem que se submeter à autoridade de Cristo. Nós nos submetemos à autoridade de Cristo através da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma coisa que o pregador, amado, ele precisa ser é submisso. Submissão. Nós somos submissos à Santa Mãe Igreja. Nós somos submissos à autoridade de Cristo. Nós não temos autoridade própria. A partir do momento que você prega o Evangelho de Jesus, não é mais a sua autoridade, a autoridade de Cristo. Amém? Nós falamos e agimos, não como membro da comunidade, mas falamos a ela em nome de Cristo. Então, para aqueles que adoram ser rotulados, né? Não, eu sou de uma tal comunidade, não, eu vim em nome de tal comunidade. Você veio antes da comunidade em nome de Cristo, enviado pela igreja. E, meu amado, você não fala como membro da comunidade, mas você fala para a comunidade. Não é a comunidade, meu amado, que você não é levantado para pregar a comunidade. Você é levantado para falar de Deus na comunidade. Então, vou repetir.
não como membro da comunidade, falar e agir, não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Existem hoje muitas situações onde as comunidades querem ter pregadores, querem ter formadores para poder enviar. Amado, ótimo, é perfeito, isso vai acontecer e é bom que aconteça. Só que a comunidade também tem que estar aberta a que esse pregador também fale dentro dela, em nome de Jesus. Então o pregador que a sua comunidade tem, ele não é um bode expiatório para você. Ele não é uma fonte de dinheiro para você, não. Ele também é a boca de Deus dentro da sua comunidade. Então o pregador, ele age fora e dentro. Ele fala, mas também age. Fala e age. Fala e age. Amém? Então é isso que nós precisamos ter no nosso coração. O enviado do Senhor fala e age, não como membro da comunidade, mas fala a ela em nome de Cristo. Então você que é pregador, você também tem, em virtude da autoridade de Cristo, o poder para pregar dentro da sua própria casa, dentro da sua própria comunidade, dentro, diante daqueles também que Deus coloca ao seu lado no dia a dia. Por isso a igreja fala que os leigos, eles têm o dever também de inspirar, de levar o espírito evangélico para as ordens temporais. Você pode pregar através da oração, do sacrifício, do testemunho pessoal, de uma vida de sacramento e através da própria pregação das Sagradas Escrituras. Eu me recordo que quando eu trabalhava no escritório de contabilidade ainda, todo dia na hora do almoço eu ia fazer adoração ao Santíssimo na igreja sacramentina aqui em Taubaté. E muitas vezes quem trabalha e é pregador sabe da dificuldade que nós temos de falar de Deus dentro do serviço, não é mesmo? Muitas vezes. E eu realmente vivi isso que a Santa Igreja diz. Você é pregador, orando, se sacrificando no testemunho pessoal e através de uma vida de sacramento. E eu ia todo dia fazer adoração ao Santíssimo. Quando eu vi, eu era encarregada de sessão nessa época. Quando dei por mim, amado, na hora do almoço eu estava com as minhas 12 meninas fazendo adoração ao Santíssimo na igreja próxima ao escritório que eu trabalhava. Olha que interessante. Dentro do escritório eu não precisei usar de palavras, mas ao eu sair para almoçar e as meninas vinham, muitas vezes na correria do dia a dia, todas chegavam nervosas, era muita coisa para acabar. Até hoje o computador ajuda muito, mas na época não se tinha tantos recursos, né? Então elas chegavam cansadas, estressadas, bravas com o chefe, isso, com aquilo. E eu comecei a adquirir uma tranquilidade muito grande, comecei a trabalhar muito melhor, conseguia terminar tudo no tempo hábil, conseguia cuidar delas, porque eu era encarregada delas, conseguia fazer o meu serviço, às vezes até fazer o delas. E elas começaram a levantar, mas não é? Por que com a gente é assim, com ela não? E elas começaram a falar para mim, Valéria, o que acontece? Eu falei assim, olha, eu posso te dar um testemunho, faça a experiência, se você quiser ir um dia comigo. E quando eu vi, eu estava com 12 meninas dentro da igreja sacramentina adorando Jesus na hora do almoço. Então, meu amado, você é pregador na vida. Amém? Você não precisa de um microfone nas mãos para pregar. Você prega o evangelho de Cristo, você exala o perfume de Cristo. Amém? Ninguém pode conferir a si mesma a graça. A graça é dada e oferecida, supondo ministros autorizados e habilitados por Cristo. Então não é você que tem a graça de pregar, você recebeu a graça de pregar. Há uma grande diferença. Você não tem a graça porque eu sou pregador. Não, você não é pregador. Deus te fez um pregador. Você é um filho de Deus que Deus capacitou, que Deus ungiu, que Deus autorizou e habilitou para pregar. Tem uma grande diferença. Amém? Você não é um pregador, você é um filho de Deus. Um filho de Deus que foi batizado, foi enxertado na videira, você hoje é membro do corpo místico de Cristo, e por esta autoridade de Cristo conferida pelas águas do teu batismo, Deus te autorizou pela Santa Mãe Igreja, Deus te habilitou pelos dons do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, que hoje você corrija essa fala. Eu não sou um pregador, Deus me fez um pregador. Amém? De Cristo, bispos, presbíteros, diáconos recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça,
com a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com bispos e presbíteros. Então, é em função dessa união na pessoa de Cristo cabeça, que papa, bispo, padres, diáconos, pregadores exercem esse ministério da pregação. Amém? A tradição, e isso em comunhão, aqui é algo importante para os pregadores. Pregador da Igreja Católica Apostólica Romana, ele age em comunhão. Comunhão com quem? Bispos, presbíteros, sacerdotes, doutrina da Igreja, Sagrada Escritura, magistério, Sagrada Tradição, com a Igreja Católica Apostólica Romana. A tradição da Igreja chama este ministério de sacramento, pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus o que não podem fazer e dar por si mesmos. Olha que maravilha que a tradição da Igreja Católica diz. A tradição da Igreja chama este ministério de levar a palavra de Deus de sacramento, sinal visível da palavra de Deus. Porque os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus o que eles não podem fazer e dar por si mesmos. Tudo provém de Deus. Nós somos enviados por Cristo através da Santa Mãe Igreja. Amém? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1122, a tríplice missão. Cristo enviou seus apóstolos para que em seu nome anunciassem a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. Fizessem discípulos entre todas as nações. E batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde a missão de batizar, a missão sacramental, está implícita na missão de evangelizar, onde o sacramento é preparado pelo anúncio da palavra de Deus e pelo assentimento a esta palavra pela fé. Amém? A tríplice missão do pregador, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1122. Cristo enviou seus apóstolos para que em nome dele, e não no seu próprio nome, anunciasse a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. A pregação, a sua pregação, pregador, ela precisa anunciar a conversão. Ela precisa anunciar a conversão para o perdão dos pecados. E aqui agora que você possa avaliar a sua pregação. Quando você prega, gera conversão no coração das pessoas. As pessoas, elas buscam o sacramento da confissão para serem perdoadas por Deus. Nós, pregadores, anunciamos a conversão para o perdão dos pecados em todas as nações. Pregador não faz distinção de pessoas. Ah, quantas pessoas tem no seu grupo? 2? Ah, não posso. Quantas pessoas tem no seu grupo? 1? Puxa, irmão, não vai dar. Quantas pessoas tem aí no seu retiro? 20? Puxa, irmão, olha, eu tô com compromisso final de semana, não vai dar. Quantas pessoas tem no seu grupo? 5, no seu retiro? 5.000 pessoas. Nossa, irmão, que maravilha, pô, vai ser do fogo mesmo, cara. Olha, obrigado pelo seu contato, vou estar muito feliz de estar aí pregando para você. Tome cuidado. Esses não são exemplos de pregadores verazes, de pregadores enviados por Cristo. O verdadeiro pregador é aquele que anuncia a conversão para o perdão dos pecados em todas as nações. Cada ser humano é uma nação a ser conquistada por Cristo. Cada ser humano é um território de missão a ser conquistado para Cristo. E o anúncio que devemos fazer é um anúncio que gera conversão. É um anúncio que prepara a pessoa para o sacramento da confissão e para o perdão dos pecados. Amém? Para que fizessem discípulos entre todas as nações. Nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Cristo. O que são discípulos? São aqueles que são chamados por Deus para ficarem aos seus pés. Ao pregarmos, filhos de Deus nascem para que fiquem aos pés de Cristo. Para que Deus os chame e ao serem chamados por Deus, eles possam estar aos pés de Jesus. A nossa pregação precisa gerar discípulos, pessoas que vão ficar aos pés de Jesus. Amém?
para que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde a missão de batizar está implícita na missão de evangelizar, onde o sacramento é preparado pelo anúncio da palavra e pelo assentimento da palavra de Deus pela fé. Você não batiza, você anuncia para que você prepare o caminho do Senhor, o caminho para que aquelas pessoas sejam batizadas, e pelo assentimento da fé, pelo assentimento da palavra e pela fé gerada no coração delas, elas busquem o batismo sacramental. Então o pregador, amado, não é aquele que prega só para convertidos. O pregador é aquele que prega para todas as nações, para que aqueles que não são batizados possam ser inseridos na Santa Mãe Igreja. O pregador, ele tem desejo de salvação de almas, não só para o céu, mas também para a igreja. Amém? Então nós precisamos conduzir as pessoas para a igreja, para o batismo sacramental. Quantas pessoas hoje ouvem as nossas pregações e não são batizadas? Por que não são batizadas? Porque o anúncio não gerou conversão. O anúncio não levou-las ao sacramento da confissão, ao perdão dos pecados. O anúncio não levou elas, não foi pregado para elas o primeiro anúncio. Elas não passaram pela iniciação cristã. Por isso, muitas pessoas hoje ouvem, não são batizadas, não são crismadas, não receberam a Eucaristia. Por isso, meu amado, o seu anúncio precisa ser avaliado por você mesmo a partir de agora, para que você anuncie a conversão para o perdão dos pecados, para o batismo sacramental e a inserção na Santa Igreja de Deus. Amém? O povo de Deus congrega-se, antes de tudo, pela palavra do Deus vivo. A proclamação da palavra é indispensável ao ministério sacramental, se tratando do sacramento da fé, a qual nasce e se alimenta da palavra. Amém? Então, meu amado, nós precisamos verdadeiramente fazer aquilo que a igreja diz sobre a pregação. Nós necessitamos urgentemente viver aquilo que a igreja diz. O povo de Deus se congrega, antes de tudo, pela palavra. A palavra é indispensável ao ministério sacramental, porque a palavra é o sacramento da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa vai dar o assentimento, vai ouvir a palavra, vai ser pregado, vai ser feito o anúncio da palavra. A pessoa vai dar o assentimento a essa palavra pela fé. E pela fé, ela vai ser enxertada na igreja, por esse sacramento da fé que é a pregação, ao qual diz a tradição da igreja. E assim, meu amado, ela vai receber a vida sacramental. Isso é um pregador católico. Por isso que você hoje possa verdadeiramente assumir o direito e o dever de ter o conhecimento católico, para que você possa ser um pregador autêntico para a glória do nome de Jesus. Amém? Acho que eu pulei alguma coisa aqui, peraí. Código do Direito Canônico, parágrafo cânon 225, o apostolado dos leigos. Todos os fiéis, por meio do batismo e da confirmação, são destinados por Deus ao apostolado. Os leigos, individualmente ou reunidos em associações, têm a obrigação geral e gozam do direito de trabalhar para que o anúncio divino da salvação seja conhecido e aceito por todos os homens em todo o mundo. A obrigação premente naquelas circunstâncias a que somente por meio deles os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer Cristo. Código de Direito Canônico, parágrafo 225, da Igreja Católica Apostólica Romana. O apostolado dos leigos. Quem são os leigos? São aqueles que foram batizados, que foram enxertados na igreja pelo batismo, que hoje fazem parte do corpo místico de Cristo e que assumem um trabalho, um ministério, um apostolado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses são os fiéis leigos, aqueles que têm compromisso com a igreja. O direito do apostolado dos leigos, por meio do batismo e da confirmação, todos foram destinados por Deus ao apostolado. Então você que é pregador e tem o chamado a pregar, saiba que pelo seu batismo e pela confirmação, você foi destinado por Deus a viver este apostolado.
e você, individualmente, ou em associações, ou em comunidades, ou em pastorais, você tem a obrigação e o direito de trabalhar para o Evangelho de Cristo Jesus. Olha que maravilha, não é? Para que o anúncio divino da salvação seja conhecido e aceito por todos os homens em todo o mundo. Pelo batismo, pela confirmação, você é destinado por Deus ao apostolado. Você, individualmente, ou em associações, ou em comunidades, ou em pastorais, você tem a obrigação e o direito de trabalhar para que o anúncio de Cristo Jesus, ele possa ser conhecido, aceito por todos os homens em todo o mundo. E aqui, amado, chega para lá em nós pregadores. Porque muitas lembram lá no início, não basta somente pregar, é preciso saber pregar. O pregador que sabe pregar, ele sabe, meu amado, que é preciso anunciar para que Jesus seja conhecido, mas não basta que conheçam Jesus, é preciso aceitar Jesus. É preciso dar o assentimento da fé. É preciso ser enxertado na Igreja Católica Apostólica Romana, fazer parte do corpo místico de Cristo. Você, pregador, não tem esse direito não foi conferido a você. E nem esse dever de só pregar. Você precisa pregar bem. E você vai pregar bem quando o seu interesse não for só falar de Jesus para que Jesus seja conhecido. Jesus não precisa ser só conhecido. Meu amado, para ser conhecido, Jesus não precisa nem de pregador. Porque Jesus, ele é conhecido no mundo inteiro. Ele é conhecido pelas suas ações, hoje pela sua historicidade na humanidade, pela sua encarnação. Hoje Jesus Cristo histórico é conhecido em toda a humanidade. Mas o pregador católico, ele não quer que Jesus seja só conhecido e nem é chamado para isso. Ele é chamado também para que Jesus seja aceito. Para que as pessoas tenham fé na sua pregação. A fé vem pelo ouvir. Não basta ouvir a pregação. Você é chamado a levar a pregação para que as pessoas tenham fé, deem o assentimento da palavra. E por darem o assentimento da palavra, elas possam ter uma vida sacramental e enxertadas no corpo místico de Cristo. Nós somos pregadores para levar as almas para a igreja. Você está entendendo? Então, você, pelo seu batismo e pela confirmação, pelo Santo Crisma, você é destinado por Deus ao apostolado. Individualmente ou em associações. Você tem obrigação geral e o direito de trabalhar para que o anúncio de Cristo chegue e ele seja conhecido, mas também aceito. A obrigação de, em determinadas circunstâncias, em que somente talvez só por meio de você, o Evangelho de Cristo seja anunciado. Existem lugares, meu amado, que eu não vou chegar, só você vai. E por isso você vai pregar para que as pessoas conheçam a Cristo e aceitem Cristo. Só que você não vai fazer, como as igrejas protestantes. Você tem que aceitar. Aceita Jesus. Não, meu amado, você não vai obrigá-las. A Igreja Católica, ela não obriga, ela propõe. E como assim, Valéria, propõe? A fé vem pelo ouvir. Ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo descerá sobre o coração dela, o amor de Deus será derramado no coração dela, ela passará a crer em Cristo e assim será enxertada na igreja. Então, o desejo do pregador católico é que Jesus seja conhecido, mas também seja aceito. Amém? Código de Direito Canônico, parágrafo 759. Batismo, confirmação e os fiéis leigos. Em virtude do batismo e da confirmação, os fiéis leigos são testemunhas da mensagem evangélica, mediante a palavra e o exemplo de vida cristã, podendo ser chamado a cooperar com bispos, presbíteros no exercício do ministério da palavra. Cânon 759. Em virtude do batismo e da confirmação, os fiéis leigos são testemunhas da mensagem evangélica, mediante a palavra e o exemplo de vida. Mas, além disso, os bispos e presbíteros também podem chamar você a cooperar com o exercício
do ministério da palavra. E hoje nós vemos isso acontecendo muito, através da renovação carismática católica, através das novas comunidades, onde bispos e presbíteros, eles confiam também aos leigos o exercício do ministério da palavra, para que o evangelho chegue a todas as nações. Amém? Então, pelo batismo e confirmação, você é testemunha da mensagem evangélica, mediante a palavra ou o exemplo de vida. Mas você também precisa desejar que você também seja chamado pela igreja a cooperar com o ministério da palavra de Deus. O exercício do ministério da palavra de Deus. Amém? Por isso você precisa estar em comunhão com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com bispos e com presbíteros. Amém? Código de Direito Canônico, parágrafo 766. Igrejas, oratórios e fiéis leigos. Para pregar em igrejas ou oratórios, os leigos podem ser admitidos se a necessidade o exigir, em determinadas circunstâncias ou utilidades o aconselhar. Em casos particulares, de acordo com a prescrição da Conferência dos Bispos, salvo o cânon 767, parágrafo 1. Para pregar em igrejas e oratórios, você pode ser admitido se a necessidade o exigir, em determinadas circunstâncias ou a utilidade o aconselhar. Pregar em igrejas e oratórios pela igreja, se a necessidade assim o exigir. Como, por exemplo, o grupo de oração. Você é chamado a pregar nos grupos de oração, por quê? Porque naquele dia está sendo realizado um grupo de oração e é um dia que já é determinado pela paróquia, determinado pela igreja, para que as pessoas ouçam o Evangelho de Jesus. Então, nesse dia, pregadores são chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Onde, salvo em uma condição, o pregador ele não pode pregar em homilia. Catecismo da Cânon, Código de Direito Canônico, parágrafo 766. Você, pregador, pode ser chamado para pregar em igrejas e oratórios, mas você não pode pregar em homilia. Homilia, quem prega é padre, presbítero, sacerdote. Amém? Então, Valéria, mas o meu padre me chamou para pregar na homilia. Pois bem, o presidente da celebração é ele, meu amado, mas o Código de Direito Canônico, parágrafo 766, diz que os leigos não podem pregar na homilia. Ficou claro isso? Pregador leigo não pode pregar na homilia. Homilia é padres que pregam. Sendo o presidente da celebração, ele precisa também ser obediente à igreja. Leigo não prega em homilias. Amém? Apêndice, prescrição da Conferência dos Bispos. O bispo diocesano, onde houver necessidade ou utilidade pastoral, ele pode permitir por tempo determinado que leigos idôneos preguem na igreja e nos oratórios. Atenda-se à formação e o acompanhamento dos leigos que foram comissionados para a pregação, de modo a garantir fidelidade à doutrina e à sua integridade. Você, pregador da Igreja Católica Apostólica Romana, você não pode pregar em homilias, pode ser chamado pela igreja para pregar em circunstâncias especiais, para pregar em igrejas ou oratórios, como em grupos de oração, em comunidades, enfim. Mas você precisa entender que o pregador que é chamado, ele precisa estar tendo uma vida idônea para pregar na igreja e nos oratórios. Testemunho real de Cristo. E ele também precisa receber formação e acompanhamento para exercer o ministério da pregação, para que seja garantida nas pregações fidelidade à doutrina e à sua integridade. Você, pregador, é chamado por Deus e pela igreja para garantir fidelidade à doutrina e integridade à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje
estamos aqui com o primeiro tema do aprofundamento para pregadores. Você que está vendo agora, esse vídeo vai ser tirado aí do Facebook, vai ser inserido somente no grupo fechado. Eles vão receber esse vídeo, todos os temas, os 10 temas e mais a apostila em PDF com todo o conteúdo formativo. Se você quer fazer essa formação, entre em contato comigo pelo WhatsApp, faça sua inscrição, invista no seu crescimento e vamos juntos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Que você possa ser um pregador idôneo, um pregador que garanta a fidelidade à doutrina e a integridade à doutrina através das suas pregações. Que você seja um pregador que anuncia a conversão para o perdão dos pecados. Que você seja um pregador que faça discípulos para estarem aos pés de Jesus o ouvindo e ouvindo a Santa Mãe Igreja. E que você seja um pregador que prepare o caminho do Senhor para que as pessoas, aqueles que ainda não têm vida sacramental, passem a ter. E aqueles que já têm, possam viver de forma íntegra e de forma disciplinada a sua vida de sacramento. Amém? Então vamos um resumo aqui bem rápido do que você, pregador, precisa ter como princípios básicos. Amém? Pregar será toda a vida do pregador. Existem várias formas de pregação: oração, sacrifício, testemunho pessoal, ministério dos sacramentos e ministério da pregação sagrada. A pregação oratória sagrada não é uma técnica para vender nossa mercadoria de Deus. Isso seria uma profanação da palavra de Deus. É necessário saber pregar bem e não somente pregar. Não se pode anunciar o evangelho a si mesmo. Não se pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o evangelho. Falar e agir não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Falar e agir não como membro da comunidade, mas falar a ela em nome de Cristo. Não se pode conferir a si mesma a graça que precisa ser dada e oferecida, supondo ministros autorizados e habilitados por Cristo. Recebe a missão e a faculdade, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça, com a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, palavra, caridade, em comunhão com bispos e diáconos. Como enviados de Cristo, fazer e dar por dom de Deus o que não pode dar e fazer por si mesmo. Sua tríplice missão: anunciar a conversão para o perdão dos pecados em todas as nações, fazer discípulos entre todas as nações, preparar o caminho do sacramento do batismo pelo anúncio da palavra de Deus e pelo assentimento à palavra pelo sacramento da fé. Por meio do batismo e da confirmação, trabalhar pelo apostolado do anúncio divino da salvação, por obrigação e direito, individualmente ou em associações, para que o mesmo Jesus Cristo seja conhecido e aceito por todos os homens em todo o mundo, preeminentemente naquelas situações em que somente através de você o homem pode ouvir e conhecer o Evangelho de Cristo. Amém? Sou a missionária Valéria, fico aqui hoje no primeiro tema do aprofundamento à pregação sagrada, introdução e pré-requisitos da pregação. Você que quer fazer essa pregação, essa formação, entre em contato comigo urgente, vagas limitadas pelo WhatsApp. Esse vídeo será logo agora já tirado aí do Facebook e vai ser colocado só no grupo fechado para que aqueles que estão nesse grupo possam aí crescer em sabedoria, estatura e graça. Que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima, comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Amém? Ao nosso carisma, formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Se você quiser levar essa formação para a sua cidade, é só entrar em contato conosco. Poderemos ministrá-la em 2 dias, num retiro de final de semana, ou então 10 dias consecutivos, pode ser à noite, de manhã ou à tarde. Enfim, somos pregadores, formadores, missionários para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que você possa assumir o seu chamado na autoridade de Cristo. Seja bem-vindo, pregador, a esse ministério que é feito para toda a sua vida. Que Deus abençoe você. Salve Maria!